Muito bom dia, graça e paz. Bom estar com você aqui nessa quarta-feira, podendo compartilhar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra. Sejam todos muito bem-vindos. E eu estava conversando com os amigos do meu G100 sobre um homem que a Bíblia fala 3 vezes apenas. O nome dele é Nicodemos. E quando eu estava pensando nisso, uma das coisas que eu pensei e que eu estava com desejo de fazer era de compartilhar com vocês aqui também sobre esse homem chamado Nicodemos. Para a gente começar a pensar juntos, eu quero abrir com você um texto muito conhecido daqueles que já frequentam a comunidade, que é o capítulo 3 de João. Quero ler com vocês os 15 primeiros versículos. Então, se você estiver com a sua Bíblia, quiser abrir em João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 15. Vamos lá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aí eu queria... Vamos fazer uma leitura mais... com pausas e conversa. Eu acho que vai ser bem proveitoso para a gente. Primeira coisa, o versículo 1 já fala que havia um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu, não sei se você sabe, ele já é um tipo de posição religiosa muito importante, né? Ele não era um cara qualquer, ele era um cara que conhecia, ele sabia das coisas. Só que não era só um fariseu, olha o que fala na frente. Ele era uma autoridade entre os judeus, ele era um mestre da lei, ele era um cara que estudava a Bíblia. Então esse cara que era, vamos dizer assim, vamos trazer para os dias de hoje, para a gente pensar assim, como que seria hoje? Imagina um pastor, ou um padre, ou um líder religioso de alto nível, um cara que é estudioso, um cara que sabe muito. Esse cara foi até Jesus à noite. E aí, se você for estudar, você vai ver que uns dizem que ele estava com vergonha, outros dizem que ele, na verdade, ele respeitava Jesus como mestre e sabia que o dia do mestre era muito cheio, então ele foi à noite para não atrapalhar as funções de Jesus e tal. Mas independente disso, o que a Bíblia diz de fato é que ele foi à noite. E falou mestre, né, ou rabi, dependendo da versão que você estiver lendo, que já é uma forma de ele reconhecer a autoridade de Jesus. Então uma coisa é certa, esse cara, quando ele chegou lá, ele já não era um cara qualquer, não era uma pessoa qualquer, ele chegou e se dirigiu a Jesus como mestre. Ele reconheceu o quão grande era Jesus dentro daquilo que ele estava fazendo naquele momento, né? E Jesus era um cara, só para vocês entenderem o contexto, Jesus era uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha não era um fariseu, não era um cara da lei, não era um cara que foi crescendo dentro do judaísmo e tinha sido visto como algo, como um super prodígio. Não, ele era uma pessoa comum, um cara amigo, um cara que estava com todo mundo, mas que tinha autoridade, que tinha poder, que tinha conhecimento de causa. O conhecimento dele não era só de leitura, mas era de prática, de viver aquilo. Então, até aí nós estamos juntos, né? Chegou lá o fariseu chamado Nicodemos, mestre da lei, um líder do sinédrio, e chamou Jesus no versículo 2 falando: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, primeira coisa, ele reconheceu que Jesus era,
o mestre, que Jesus era top, que ele não era qualquer um. E aí, eu acho que um momento proveitoso para mim e para você é a gente se comparar um pouquinho com Nicodemos, sabe? Se você já conhece esse texto, eu posso até adiantar que eu olhava para esse Nicodemos e falava assim, esse cara não é inteligente não, olha a pergunta que ele está fazendo para Jesus. Ele vai fazer lá mais na frente, né? Versículo 9, ele vai falar, versículo 4 e 9, ele começa a fazer umas perguntas que você fala assim, cara, você não manja nada. Mas, peraí, vamos lembrar de novo quem era Nicodemos. Ele não era um menino qualquer, ele não era eu. E eu faria essa pergunta talvez com toda a inocência, sem saber de nada, mas ele realmente entendia da Bíblia. Ele não era um cara que não estudava, ele não era um cara que não lia, ele não era um cara que não passava tempo ali minuciosamente estudando e aprendendo da palavra. Mas, agora o que é mais importante é que ele reconheceu que Jesus era, de fato, o mestre. E, para a gente fazer uma comparação aqui, como é que eu posso dizer? Leve, né? Leve, vou tentar fazer uma leve. Quantos de nós olha para Jesus e não o identifica como mestre, sabe? Quantos de nós olhamos para Jesus e não vemos nele o Cristo? Quantos de nós olhamos para Jesus como alguém que resolve os nossos problemas? Quantos de nós olhamos para Jesus como alguém que... é um nome que a gente ouve porque a gente está num país ocidental, que é um país de raízes cristãs, então Jesus veio junto com os portugueses, junto com os europeus. Quem é Jesus para você? Se você ainda não tem intimidade com ele, se ele ainda não é seu amigo, quem ele é para você? Ao menos um mestre? Ao menos alguém por quem você tem respeito? Bom, Nicodemos, ele não era bobo não. Ele via o que Jesus tinha feito. Ele via que para que aquilo acontecesse, ele tinha que ser um mestre, tinha que ser da parte de Deus. Ele não tinha dúvida em relação à autoridade de Jesus, mas ele tinha dúvidas, talvez dúvidas como a que você tem, dúvidas como a que eu já tive. Vamos continuar lendo? Vou repetir a pergunta de Nicodemos, tá bom? Aliás, nem é uma pergunta, né? Foi só um elogio, que isso é o mais legal. Nicodemos, no versículo 2. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele não fez uma pergunta, mas o Senhor Jesus já sabia qual era a dúvida dele. Já sabia o que ele precisava de ouvir. Nicodemos, ele estava em conflito ali. Ele precisava de ouvir, e Jesus sabia disso, e a resposta de Jesus é maravilhosa. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí que vem, né, no versículo 4, que eu falo assim, não, esse cara não tem lógica dele estar fazendo essa pergunta. Não. Olha o que ele falou no versículo 4, me acompanha por favor. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Bom, se a gente parar para pensar no sentido biológico da pergunta, faz todo sentido, né? Mas Jesus não estava falando de biológico. E muita gente não entende disso ainda, né? Muita gente acha que entende, mas não entende. Mas vamos lá, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai.
Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Sabe, eu vou dar uma pausa aqui para a gente pensar com calma. Muitos de nós que já ouvimos esse texto, que já estudamos, que já pegamos a essência dele de cara, a gente achou assim, realmente, Nicodemos é muito bobão porque, cara, tá óbvio, né? É óbvio. Mas se você é uma pessoa que ouviu pela primeira vez esse texto, né? esse sequência de versículos, talvez você já tenha pensado de Jesus, assim, como assim Jesus falar uma coisa dessa? Coisa absurda. A pessoa nascer de novo. Mas o importante para mim aqui é mais do que o entendimento. É a vida depois desse entendimento, sabe? Eu entendi. Entendi que nascer de novo é receber o novo coração de Jesus. Eu vou ler com vocês mais um texto conhecido também, mas o que começou a aquecer o meu coração e a me levar a uma reflexão maior, como eu disse, eu estava compartilhando esse texto com os meus irmãos da célula, é que se a gente crê nisso, se isso é uma verdade para nós, a nossa vida é uma nova vida. A nossa vida hoje, ela é algo novo, algo genuíno, algo transformado, porque você já deve estar cansado de me ouvir repetir isso. Mas muito mais importante do que apenas ler, do que apenas entender, do que apenas pegar e falar assim, então isso significa que a pessoa tem que isso, temos praticado. Isso é verdade na nossa vida, porque a pessoa se autodeclara cristã, ela se autodeclara evangélica ou protestante, ela se autodeclara Comunidade da Graça, que é a denominação que eu faço parte, talvez seja que você faça parte também. Mas a vida, o dia a dia, as atitudes ou a falta de atitudes demonstram o contrário. E aí eu te pergunto, qual é a diferença entre você e Nicodemos? E eu te falo qual é. Nicodemos ouviu e pelos próximos textos deixa-se a entender que ele teve alguma mudança, que ele de fato se tornou um cristão, que ele de fato nasceu de novo. A Bíblia não deixa isso claro, mas existem mais dois textos que mostram que é bem provável que sim. E eu, pelo que eu li, eu acredito que sim. Então, para efeito da nossa reflexão, eu vou entender que sim, tá bom? Nicodemos teve uma mudança genuína na sua vida e talvez você que ouve esse texto repetidas vezes tenha uma vida igual à vida do passado, ou seja, a sua vida ainda não foi transformada. Vamos terminar de ler esses versículos. Eu quero ler mais um com você para a gente finalizar a nossa reflexão com aquilo que é mais importante, né? Com aquilo que é mais importante. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa parte a gente já leu, mas vamos repetir. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
E perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre da lei, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos. Olha só essa parte: nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí, se você for depois ler João 3,16, né, continuar o texto, são textos muito bons e que são muito conhecidos também, né? João 3,16 particularmente é um versículo muito decorado nas igrejas, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu único Filho para que você e eu, para que todos que nele crê, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Sabe, gente, Nicodemos, para mim, foi motivo de chacota durante algum tempo, há muito tempo. Eu olhava para ele e falava assim: não é possível esse cara ser um mestre da lei. Aí eu olhei para minha vida. Olhei para minha vida e falei assim: engraçado. Eu acho tão interessante a postura de Nicodemos em não saber o que é nascer de novo e tal. Mas eu mesmo ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Eu era um cara que gostava de ler a Bíblia, eu gostava de discutir doutrinas, eu gostava de avaliar o que queria dizer aquilo que estava escrito ali em português, aí eu pegava uma Bíblia em outra linguagem para comparar os textos. Aliás, eu ainda faço isso, eu gosto de tentar entender melhor. E ia pegar um estudo bíblico, que eu não falo hebraico, não falo grego, não sei nada disso, mas tem pessoas que sabem e escreveram livros explicando, então eu pegava um livro desse e ia tentar entender exegese, hermenêutica, e achava que eu me achava o máximo, estudava pra caramba, e eu descobri que eu era o cara, eu era o Nicodemos, gostava de estudar, mas a minha vida não tinha sido transformada até então. Hoje eu confesso que tenho buscado me preocupar menos com algumas questões polêmicas ou algumas doutrinas que são, de certa forma, menos importantes para aquilo que eu tenho que fazer. Quer ver um exemplo? Vamos discutir qual que é a melhor forma de agir em relação a uma determinada coisa, porque a doutrina da igreja X fala isso, a da Y fala aquilo, da Z fala aquilo, qual que é a correta, de acordo com a Bíblia. Aí hoje, antes eu fazia isso, hoje o que eu já penso? Peraí, calma aí, doutrina da igreja X, Y, Z. Nós estamos amando o próximo como a nós mesmos? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? A nossa vida, ela é como propósito de fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a guardar tudo que Ele tem nos ensinado? Ou eu estou aqui só para discutir quem está certo e quem está errado? Ou eu estou aqui para falar de olha como eu estudei, olha como eu estou bonzão da carochinha, não sei o quê. Percebe? E eu descobri, e aí eu estou falando de mim, tá? Do meu passado, que quando eu era só um cara estudioso, eu ainda não tinha experimentado da prática, eu ainda não tinha experimentado o novo nascimento. É o cara que falava, mas vivia como um ateu. Aliás, é uma boa reflexão para se fazer. Você que se declara cristão, evangélico, ou protestante, ou comunidade da graça, mas não vive a palavra, talvez você seja um ateu prático. É o ateu que não se professa como tal, mas se vive como tal. Vive como se Jesus não existisse. Creio em Jesus. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus. E tralá. E vive. Talvez tenha até os jargões, né? Como eu citei alguns aqui. Talvez você tenha até uma vestimenta que seja considerada uma vestimenta de cristão. Talvez você tenha aí uma postura física, né? De se manter, que as pessoas ao seu redor te percebam
dessa maneira. Mas e a sua vida? As suas atitudes? Elas pregam que o Senhor existe? Porque esse conhecimento da Bíblia por si só, ele é insuficiente. Porque se a palavra não for revelada a você e a mim, não tá certo. Você e eu ouvimos esse texto hoje, que nós já ouvimos antes, mas esse texto já se tornou vida na sua vida? Você já experimentou do que esse texto diz? Já experimentou do novo nascimento? Se não experimentou, olha, ele pode se tornar vida para você. Você precisa abrir mão das práticas atuais. E é interessante, eu preciso abrir mais um parênteses, espero que seja o último, né? Acredito que será o último, para você refletir comigo. Quando eu falo que você precisa abrir mão dessas atitudes, mais importante do que algo que você faça, pode ser algo que você não faça. Você quer ver um exemplo? O que é impiedade? A Bíblia fala do ímpio. Ímpio é aquele que não crê. Ímpio é não crer. Ímpio. Então a pessoa que é piedosa é aquela que crê. A gente acabou mudando um pouco o significado dessas palavras, mas na origem é isso, né? O ímpio é o que não crê. Então, se você tem atitudes ímpias, você tem atitudes de pessoas que não creem. Percebe como que é simples? Se você não se relaciona com Deus, ou seja, se você tem zero vida de oração, zero leitura da palavra, zero devocional, zero meditação na palavra, ora, você não tem relacionamento com Deus. E essa não seria uma postura de um ímpio? Porque se eu não creio que exista, não me relacionarei, porque não existe. Seria loucura da minha parte. Mas eu creio que existe um Deus. Eu creio que o Senhor existe, Ele é poderoso e Ele tem se manifestado na minha vida. Ora, se eu creio, lógico que eu me relacionarei com Ele. Sabe? O que eu estou fazendo aqui é te convidando à reflexão. Te convidando a avaliar como estamos. E aí, se você não experimentou ainda do que está escrito nesse texto que nós lemos, eu tenho mais um texto muito conhecido para a gente encerrar. Está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Se você quiser abrir, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Darei a vocês um coração novo. Isso é o Senhor falando. E você pode hoje, caso ainda não tenha recebido um novo coração, ouvir ou ler junto comigo, entendendo que Ele está falando com você. Porque Ele está. Ele está falando com você. Como disse em João 3,16, a gente não leu, mas eu citei, que Deus amou o mundo de tal maneira que para que todo aquele que nele crê, você e eu estamos incluídos nesse todo. Tá? Então vamos lá, versículo 26 de Ezequiel 36. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Essa é uma promessa maravilhosa que pode se cumprir hoje. Não espera nada místico, um anjo, uma voz de trovão, sabe? Eu tenho visto, aprendido, experimentado a palavra de Deus agindo na minha vida de uma maneira muito simples, de uma maneira muito racional. Eu não sei se você já experimentou isso ou se você já viu,
mas a gente às vezes está numa ministração da palavra maravilhosa, onde tem ali apelos emocionais que faz a gente chorar, e nós nos impactamos com aquilo que ouvimos, e aí o preletor fala que se você aceita Jesus, levante sua mão, ou fique de pé, ou venha até a frente, você em prantos levanta, vai, porque você está emocionado, porque você está emocionada. E aí, vamos à frente, levantamos a mão, oram por nós, é maravilhoso, não estou falando mal disso não, por favor, tá? Isso tem o seu lugar, tem... Vamos seguir, segue com o meu raciocínio aqui. Aí você foi, chorou, recebeu uma oração, saiu de lá feliz, aí chegou no dia seguinte, era o quê? Segunda-feira. Os velhos problemas te esperando, as velhas situações te esperando. E aí você simplesmente estava emocionado no domingo, ouviu uma palavra maravilhosa, recebeu ali uma emoção muito forte e foi. E na segunda-feira, não tem ninguém fazendo apelo, não tem ninguém te chamando para levantar a mão ou para ir à frente. O que tem são as situações do dia a dia. E aí você tem que tomar uma decisão de continuar. Você tem que tomar uma decisão de renovar o seu pacto, né? Renovar a sua decisão. E aí talvez o que tenha acontecido no domingo tenha sido só emoção. Talvez o que tenha acontecido seja algo que... foi tão bonito, mas agora aqui é diferente. Vamos deixar a igreja para o domingo. E vida cristã não é isso. Vida cristã é todo dia, é agora. Vida cristã é onde você estiver. Sabe por quê? Porque se você recebe um novo coração, você recebe o Espírito Santo habitando em você. Você se torna um templo. E como templo, o tempo todo nós estamos adorando, o tempo todo nós estamos buscando, porque como templo do Espírito, nós adoramos ao Senhor em tudo quanto fazemos. Porque diz a Bíblia, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Quer ter um novo coração, uma nova vida? Creia de maneira racional. Creia e haja dessa maneira. E não ande sozinho. Não ande sozinho. Nós sempre convidamos as pessoas a irem a uma célula, a andarem junto com outras pessoas, a serem discipuladas, porque a palavra de Deus nos convida a andarmos juntos, né? Vários textos que eu não lerei aqui hoje por causa do tempo, vários textos nos mostram que é muito melhor andarmos juntos. E que assim seja na sua vida, assim como tem sido na minha, em nome de Jesus. Amém?